estamos mais do que prontos. Aquietados está o nosso coração, esse solo fértil. Você que está do outro lado, faça da onde você estiver, da sua residência, da sua casa, desse cômodo que você está, a ambiência perfeita para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Então vamos ao nosso tema: andando com integridade. E o texto principal está no livro de Provérbios, capítulo 10, o versículo 29, a parte A, que diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Aleluia! É fortaleza para os íntegros. Aqui há os íntegros do Senhor? Somos os íntegros do Senhor. Esse versículo, ele demonstra que temos uma direção a seguir. Um caminho descrito por Deus para cada um de nós trilharmos com integridade. E nessa caminhada, Deus fortalece, Ele está dizendo, a cada um de nós a endireitar o nosso caminho, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Hoje nós veremos que é simples obedecer aquilo que Deus nos pede. E entenderemos o porquê que em determinados momentos da nossa vida se torna tão difícil ser aquilo que o Senhor deseja de nós, quando deveria, na verdade, ser fácil. Ocorre que, por muitas vezes, com todos nós ignoramos o que o Senhor nos pede. Nos conformamos com aquilo que fazemos e esquecemos que somos novas criaturas. Amados, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram. E que as atitudes que não condizem com uma vida santa não pode mais existir. Necessita ser retirada, ser rechaçada, ser aniquilada de nossas vidas. Veja o que diz o livro de Efésios, o capítulo 4, o versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Uma vez que nós já fomos purificados pelo Espírito Santo de Deus, não podemos mais viver obras do pecado. Haja vista que hoje nós representamos a santidade de Cristo. Somos templo, habitação do Senhor. Temos que ter uma vida santa, uma vida separada do mundo. Viver com integridade a caminhada que nos foi preparada por Deus. Entenderemos então que é a propósito de vida construir caráter pela verdade. Caráter cristão, que preza pela justiça com um reto coração. Através da renovação da nossa mente, pela palavra sagrada de Deus, como nós podemos testificar no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus nos molda, nos transforma no que é bom, no que é agradável, mostrando a perfeição de Deus em nossas vidas. E ao seguirmos verdadeiramente as instruções, os conselhos, a sua vontade, a essência de Deus reluz em nossas vidas. Somos luzeiros do Deus vivo. Sendo certo que, quando nós nos agradamos do Senhor, nós também desejamos aquilo que lhe agrada.
Veja o que diz o Salmos, capítulo 37, o versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Pois quanto mais semelhantes a Cristo nós nos tornamos, mais ansiamos por Deus e dos seus desejos, e eles são alinhados, os nossos desejos são alinhados aos desejos de Deus, porque nós nos agradamos em obedecer ao Senhor. Passamos a desejar aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, e assim se faz o cumprimento dos desejos dos nossos corações por Deus. Porque Ele mesmo é quem coloca em nossos corações o desejo em obedecê-lo. Pelo que desenvolvemos uma percepção espiritual e a capacidade de escolher o que é melhor, como resultado de uma vida de santidade com Deus. Por certo que bom caráter vem da prática de se alimentar da palavra de Deus e de gastar tempo desenvolvendo essa santidade. Ou seja, ter uma conduta ética de acordo com os padrões de Deus e um caráter moral resultante de um relacionamento correto com o Senhor, através da vivência da palavra. O caráter de Deus é santo. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez é correto. Suas obras são perfeitas e seus caminhos são retos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça alguma, pois Ele é justo e Ele é reto. Observe o que diz o livro de Salmos, capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aleluia. Deus é a verdade. Nele está a integridade, a honestidade, a honradez, a dignidade, a justiça. Deus é a plenitude. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E todos nós já fomos tomados por toda a plenitude de Deus, de sua graça maravilhosa. Nós, os retos, contemplamos a face do nosso Deus. A verdade e a justiça, ela já está em nosso ser. Deus habita em nós e sua presença em nós é a esperança da glória. Deus habita em nossos corações pela fé. E Ele não é um mero hóspede que chega e vai embora, não. Mas o dono da casa, Ele tem residência permanente no nosso ser. Somos um espírito com o Senhor. Motivo pelo qual devemos ter atitudes santas, como santo é o Senhor. Deus, Ele nos deixou um exemplo bíblico de um homem chamado Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Você conhece a história de Jó? Um homem que passou por tantas provações, tantas lutas em sua vida, com perdas que aos nossos olhos eram irreparáveis. Jó perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, seu patrimônio. Contudo, ele permaneceu firme diante de Deus. E daqueles que os cercavam a olhar a sua derrota de forma íntegra, de forma reta, de forma justa, se desviando do mal. E nós podemos comprovar isso no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava
do mal. Essa integridade de Jó poderíamos chamar de fidelidade, no sentido de obedecer aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, em ouvir as instruções de Deus. Jó era obediente. E isso gera em nosso ser temor a Deus. E nos torna íntegros diante de Deus e ainda diante dos homens dessa terra. Uma vez que as nossas atitudes, elas estão sempre sendo observadas por aqueles que nos cercam. Deus, nesse versículo no livro de Jó, ele confirma que ele se desviava do mal. Então, entendemos que é possível, sim, cada um de nós nos desviarmos do mal. E que mal é esse? Vocês podem estar perguntando. Nós podemos entender esse mal como uma má conduta, que pode ser, por exemplo, uma atitude insensata, uma palavra mal falada, pensamentos indignos, furtos, fraudes, mentiras, enfim. Podemos ficar aqui relatando várias formas de mal que nos cercam dia a dia, que está presente e latente no mundo secular. Mas nós não vivemos mais neste mundo. Diga, eu não vivo mais nesse mundo. Cristo Jesus vive em nós, devemos vencer a nossa carne diariamente, não deixando fugir da nossa mente o pedido de Deus, pois o Senhor está falando hoje: sejam íntegros, sejam retos, tementes e se desviem do mal, a fim de que tenhamos uma verdadeira conduta cristã. A nossa fala, amados, ela tem que ser a verdade. Tem que ser sim, sim ou não, não. E ainda que nós venhamos sofrer dano, temos que mantê-la, manter a nossa palavra até o fim. A integridade, ela precisa ser refletida em nós. Tem que ir à frente dos nossos passos. Temos que sermos irrepreensíveis em nossas ações. E nós não temos desculpa alguma. Porque nós temos a capacidade de pensar antes de agir em qualquer circunstância dessa vida. Temos a mente de Cristo para agirmos com integridade em tudo. Hoje, o maligno não pode mais nos tocar como ele fez com Jó. E mesmo assim, Jó se manteve íntegro. O maligno, ele já foi derrotado por Jesus. Nós já fomos comprados por um alto preço. Remidos, salvos, justificados, somos todos nós, sacerdócio santo, temos uma vida eterna com Deus. Veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 15, versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Esse versículo, ele se refere a uma resposta de Deus ao rei Davi, quando no versículo anterior ele pergunta para Deus, veja o versículo 1. Quem, Senhor? Pergunta o rei Davi a Deus. Habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E o Senhor responde, veja o versículo 2 novamente. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aleluia. O Senhor, amados, ele se relaciona conosco a termos perspectivas que ele é o Senhor
absoluto das nossas vidas. Deus é o sócio majoritário, é o parceiro das nossas vidas, é o nosso dono. Ou seja, o Senhor é um mestre da nossa consciência e subconsciência, condicionando-nos através da sua palavra sagrada a termos uma conduta digna, moral, ilibada, a fim de termos uma vida plena e de paz e com segurança. Veja o que diz o livro de Provérbios, o capítulo 10, o versículo 9, a parte A. Quem anda em integridade anda, você pode dizer? Seguro. O que anda em integridade anda seguro. Então não importa as armadilhas que por muitas vezes se levantam diante de nós, diante das nossas vidas, da nossa família. Se agirmos com integridade, com honestidade, com verdade, Deus é fiel para derrubar toda e qualquer barreira a teu favor. Você pode crer nisso? Aleluia. Amado, Deus está lhe guiando, lhe fortalecendo com benevolência, pelejando por você, por cada um de nós, por você que está do outro lado, e lhe concedendo segurança plena. Observe o que diz o livro de Provérbios, o capítulo 11, versículo 3, a parte A. A integridade dos retos os guia. Amados, os fiéis são direcionados por Deus. E todos nós somos os fiéis dessa terra, amém? Veja o que diz o livro de Jó, capítulo 8, versículo 20, a parte A. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Deus, preste bem atenção, Ele toma pela mão e Ele guia os seus filhos. A você que está na internet, você está seguro nas mãos de Deus. Então nós devemos seguir com amor a verdade em todo tempo, falando sempre a verdade, tratando sempre com verdade, vivendo sempre em verdade. Veja o que diz o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todos nós, amados, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, a fim de ser gerado em nós o pleno caráter de Cristo Jesus. Aleluia. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25 nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amado, nós fazemos parte do mesmo corpo em que o cabeça é Cristo Jesus. Somos da verdade. A mentira, como diz o versículo, por exemplo, eu entendo que englobam atitudes como nós vimos anteriormente, de fraude, de furto, de adultério e por aí vai. O que profere mentira não escapa, perece. Destrói a pessoa, torna-a duvidosa, sem palavra, não confiável e apartada. Porque quem quer ter envolvimento com uma pessoa mentirosa? Ninguém. E não importa se é uma mentira grande ou uma mentira pequena. É mentira? Então é a falta da verdade, é falta de honestidade, de integridade, de temor a Deus. É simplesmente se afundar no mal.
Deus não quer que mintamos uns para com os outros. Quem mentia, não minta mais, pois é abominável ao Senhor. Nós podemos ver isso no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Somos o prazer do Senhor quando agimos segundo a sua palavra. Contudo, eu entendo que é certo que, infelizmente, muitos de nós talvez não crescemos em um lar que expressasse uma conduta cristã. Eu citarei aqui um exemplo que, infelizmente, é muito comum em nosso meio, porém não poderia ocorrer como uma conduta cristã, daquilo que Deus espera de nós, que é falar mal de uma pessoa, inventando até mentiras, denegrindo a sua imagem para com outros. Isso é um grande mal. E ainda que seja só emprestando o ouvido para ouvir, está fazendo, sinto dizer, parte desse mal. Ou ainda quando se mente para uma pessoa, sendo tão nítido a falta da verdade. É abominável a Deus tal conduta. Veja o que diz o livro de Zacarias, o capítulo 8, e eu vou ler os versículos 16 e 17. Leiam comigo. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. É muito sério. Temos que nos apartar de falar mal, de julgar um irmão, um familiar, nos deixando levar pelo erro, pois assim estamos indo contra o Evangelho, compactuando com o mal, com as coisas desse mundo que não nos pertence mais. Precisamos ser verdadeiros uns com os outros, ainda que a verdade machuque, pois Deus é a verdade. A sua verdade gera vida, liberta. Amados, a grandeza de uma pessoa se vê nas pequenas coisas, em suas atitudes, quando ela não abre brecha para a mentira. E como então mudar condutas? Condutas que não estejam ali alinhadas com aquilo que Deus espera de nós. Todos nós temos algo a melhorar, a mudar. Olha o que nos ensina o livro de Filipenses, o capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso tem que ser real em nossas vidas, a prática dessa palavra. Uma atitude íntegra, ela começa em nosso pensar, gerando a nossa conduta. Verdade é que o Senhor, Ele já fez cada um de nós íntegros. Somos todos semelhantes a Cristo Jesus. Temos que ver da forma que Deus nos vê. Temos que ser o que Deus nos chamou para ser nessa terra. A luz do mundo que vive em nós precisa ser refletida.
Devemos buscar em Deus mudanças que nos aproximará do seu reino e da sua justiça, sendo santos como Ele é. Tudo começa na nossa mente, em nossos pensamentos, que segue ali para os nossos sentimentos. E quando se torna uma ação e vira um hábito, forma-se então, assim, o caráter de cada um. Então, se nós conseguimos dominar os pensamentos, impedindo de chegar, cada um de nós, de chegarmos a uma atitude incorreta diante de Deus. Amados, se há alguma atitude a ser mudada, e você tem dificuldade de mudar, peça a Deus força para que Ele lhe ajude. Para que ocorra na tua vida essa transformação de conduta, para que você seja íntegro em todo o seu caminhar. Só há transformação quando há desejo intenso de ser transformado. Pois tudo se pode em Jesus. E nada pode ser frustrado quando nós estamos em linha com a palavra de Deus. O Senhor, Ele diz que Ele quer em sua palavra o melhor para você, para você, para você, para cada um de nós. Amados, Ele criou cada um de nós para a sua glória. Deus pode tudo na tua vida. Ele é o oleiro, Ele molda o vaso. Diga, Deus pode tudo na minha vida. Deus pode tudo nas nossas vidas. Talvez esteja alguém pensando, eu ainda erro naquela situação. Talvez um vício qualquer, uma conduta errada. Saiba que hoje, em Jesus, você pode reconstruir caráter bom. Ainda que pareça ser difícil, você pode em Deus, porque Ele é contigo, amados. Ele é contigo e Ele não lhe cansa de lhe instruir e de lhe aconselhar. Ele está fazendo isso hoje para conosco. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, ouvindo deste altar como ter uma vida santa diante de Deus e diante dos homens, como representantes de Cristo Jesus, que somos cada um de nós, através de uma vida de obediência, de fidelidade, de reverência, de submissão à vontade de Deus, guardando, cumprindo a vontade de Deus para nossas vidas, as suas ordens para nossas vidas, que estão investidas do que é bom, agradável e perfeita. Entendemos que não é difícil ser como o Senhor pede, basta querer obedecê-lo. Pois Deus, Ele nos ensina e Ele nos instrui, nos disciplina se necessário, para que todos nós venhamos a amar a justiça e a verdade, a sermos retos e íntegros diante dEle e diante dos homens dessa terra. Devemos ser o melhor que podemos ser, e isso através de um relacionamento com Deus, através do reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas, sendo uma pessoa autêntica, verdadeira, leal, que deve viver aquilo que fala e fala aquilo que vive. Saiba, amados, que você já é íntegro, justo, reto, que é temente a Deus, como um dia já foi. Você está aqui buscando de Deus e precisa acreditar nessa verdade. Amados, deixar hábitos velhos e mudar atitudes contrárias à palavra de Deus é necessário. Tem que querer mudar, pois cada um de nós temos a consciência de quando erramos, de quando falhamos, não é verdade? Nós temos essa consciência, nós temos a mente de Cristo. E sabe quando nós estamos ali errando, nós sabemos que não estamos ali em linha com a palavra. E sabe por que nós sabemos disso?
porque é o Espírito de Deus em nós que está a todo momento em sintonia com os nossos pensamentos, nossas atitudes, nos convencendo do erro. Amados, quando Deus está operante na nossa vida, tudo é muito mais fácil. Nós precisamos se render à vontade de Deus. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. Deus é quem forja o nosso caráter. Deus nos ensina que temer a Ele é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. E nós podemos ver isso no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Em suma, a verdadeira integridade é uma atitude de caráter. É uma realidade interior referente à pureza de um coração e mente, ao desenvolvimento de um caráter imaculado, que se decide e se dedica a um código moral exemplar, para nós, um caráter cristão, o caráter de Cristo. Veja o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Devemos zelar a ter um comportamento verdadeiramente honrado e digno diariamente. Devemos sempre fazer uma análise do nosso comportamento e perceber a direção que Deus está nos apontando. Discernir o que Deus está a falar aos nossos corações. Ou seja, ter integridade com Deus e com a sua própria vida e, consequentemente, com suas ações, com sua vida espiritual, com a sua família, com a justiça. Devemos, amados, todos nós fazermos como um dia Jó declarou. Que seja essa a nossa declaração. Veja o que diz o livro de Jó, capítulo 27, eu vou ler dos versículos 3 ao 6. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará o engano. Até que eu expire, ou seja, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Este é um exemplo a ser seguido. Jamais devemos andar na falsidade ou permitir que nossos pés se apressem para o engano, ou se desviar do caminho, ou deixar que os nossos corações sigam nossos olhos ao invés de seguir ao Senhor, ou deixar que as nossas mãos se apeguem a qualquer mancha. Devemos querer somente aquilo que Deus tem para nos dar, que é infinitamente abundante. Deus, Ele não esperou que nenhum de nós fosse dignos do seu amor. Ele simplesmente nos amou primeiro. Amados, cuida da tua integridade e Deus vai cuidar da tua prosperidade em todas as áreas da sua vida. A tua integridade, ela é aceitável ao Senhor. Observe o que diz o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Fazer o que é justo e certo
é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A integridade direciona a mente para a justiça, para o propósito contínuo de fazer a vontade de Deus e de andar nos seus caminhos com retidão. É uma prática de vida. Veja o que diz o livro de Salmos, o capítulo 25, versículo 21. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. A nossa esperança deve estar sempre em Deus, o que nos faz andar com integridade nessa terra. Porque quando a nossa esperança está em Deus, nós temos paz com todas as coisas. Veja a promessa que Deus nos deixa no próprio livro de Jó, no capítulo 8, eu vou ler dos versículos 5 a 7. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará a teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Aleluia. Crescimento sobrenatural. E os únicos requisitos são temer a Deus e ser íntegros. Aleluia. Quem quer crescimento sobrenatural? Todos nós queremos. Basta ser temente a Deus e íntegro, fiel a Deus. Há esperança. Amados, estamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória. Você pode repetir isso? De glória em glória. Estamos sendo transformados de glória em glória. Aleluia. Saiba que você está plantado na rocha que é Jesus, enraizado na verdade que é a palavra de Deus, o Deus vivo. E o Senhor, é Ele quem nos guia a toda a verdade, que gera em nós um caráter imaculado pelo seu poder que opera em nós, produzindo frutos através de nossas ações. Porque a palavra, ela nos ensina a observar a árvore pelo seu fruto. Precisamos produzir os frutos do Espírito de Deus. Produzir a verdade que já está em cada um de nós. Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Somos encorajados pela palavra a manifestar estas graças, deixando as coisas desse mundo, eliminando, apagando a vontade da carne e viver e frutificar no Espírito. Esse fruto refere-se ao caráter das graças do Espírito, relacionando ao caráter cristão. A prática do fruto do Espírito nos concede serenidade interior e harmonia nos relacionamentos. Pois o fruto do Espírito, ele deve ser produzido para ser consumido. O nosso fruto é para que outros se alimentem de amor, de alegria, de paz e de todas as demais graças do Espírito. É para que Cristo Jesus seja glorificado. Quando nós andamos no Espírito, andamos em linha. Amados, andamos de forma contrária à carne, quando nós andamos no Espírito.
Assim produzimos bons frutos. Diga, eu produzo bons frutos. Você sempre produzirá bons frutos para o reino de Deus, uma vez que firmado na palavra sagrada. Vamos ler agora 2 versículos que são promessas de Deus para os seus filhos íntegros. Somos íntegros, já declaramos isso. Veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 37, versículo 18. E é para você. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. O Senhor conhece todos os seus dias, o seu deitar e o seu levantar. Seu nome está no livro da vida. Você tem uma herança de glória no Senhor. Veja agora o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Também é para você. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Deus promete que a nossa descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, se estivermos vivos, se Cristo não nos buscar até lá, será uma bênção nessa terra pela tua integridade. Aleluia! A palavra nos diz que para aqueles que creem em Jesus, e nós cremos, amém? Não há julgamento, nem condenação, porque nós somos luz. Devemos praticar a verdade andando com integridade. E assim serão manifestas nossas obras, as suas obras, porque elas serão feitas diante de Deus. Serão feitas em Deus. Veja o que diz o livro de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Disse Jesus, santifica-os na verdade. Somos santificados, amados, pela palavra de Deus. Nós dizemos aqui hoje, o Senhor é o baluarte da verdade. Amados, o caráter não é ou não deveria ser um produto de circunstâncias. Não, mas aquilo que sobrevive às circunstâncias à nossa volta, mantendo-se irrepreensível, sem falha. Nós nascemos de novo. Somos regenerados pelo poder da palavra e o nosso caráter é o caráter de Cristo Jesus. Não é difícil, basta obedecer os conselhos de Deus, submetendo-se à vontade de Deus, deixando o Senhor forjar você ao melhor. Pois o Senhor, Ele já nos fez puros e santos e ensina-nos a cada dia a sua verdade. Amados, uma vez que todos nós, que somos da verdade, que ouvimos a voz de Deus a nos guiar, porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, é conhecida de Deus e lhe segue em justiça, em retidão, pela verdade. A palavra de Deus é a verdade, está em Jesus e Ele em nós. E quando nós andamos na palavra, praticando-a integralmente, andamos com integridade nessa terra. O Senhor ama a justiça. Ele é a própria justiça. O reto, o justo, o santo, o íntegro. Ele tem um caminhar para você trilhar, para cada um de nós trilharmos na verdade. E na dificuldade que surge durante a nossa caminhada, Ele é o teu refúgio. Você pode reconhecer isso, que Ele é o teu refúgio. Nós podemos ler novamente, em outra versão, o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 29, a parte A. O caminho do Senhor é o refúgio
dos íntegros. Você é íntegro? O Senhor é teu refúgio. O Senhor jamais desampara um íntegro. Ele é refúgio para aqueles que são a sua imagem e semelhança e que andam com integridade. O Salmos 111, versículo 6, nos diz algo de muito valor. Algo que deveríamos refletir todos os dias. Vamos ler comigo? Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Aleluia. Vida íntegra que serve com amor. Porque é a habitação do Deus vivo. Estes agradam ao Senhor. Amados, só há uma maneira de guardarmos puro o nosso caminho. É observando o caminho segundo a palavra de Deus. Em obediência, em submissão, cumprindo sem questionar, mas sendo fiéis. E se hoje você tomou a decisão de andar com integridade por toda a tua vida sobre essa terra, crendo na obra perfeita que Jesus fez na cruz, por você que está do outro lado, por cada um de nós. Você que está aqui presente, você que está pela internet, você pode declarar sem medo. Vamos todos nós declararmos os íntegros de Deus, o que eu trouxe no quadro. Eu caminho com integridade. Você pode repetir mais uma vez? Eu caminho com integridade. Aleluia! Nós caminhamos com integridade. Deus, Ele achou os fiéis dessa terra nessa manhã. Andamos com o Senhor num reto caminho. A nossa vida serve ao Senhor. Andamos com integridade para a glória de Deus. Você pode declarar: eu ando com integridade. Aleluia, assim seja. Assim nos disse o Senhor essa manhã. Andando com integridade. Andando de forma reta, justa, para a glória do Deus vivo e real das nossas vidas.